Nós vamos falar hoje como ser uma bênção. Deus chamou você para ser abençoado? Hã? Sim ou não? Não. Deus não chamou você para ser abençoado, não. Deus chamou você para ser a própria bênção. Esse é o problema de muita gente. Muita gente tem corrido atrás de bênçãos, ao invés de se tornar ou querer ser a própria bênção. Deus quer fazer de você a própria bênção. O que isso quer dizer? O que significa? Você vai entender durante a meditação que nós vamos fazer. Se você ficar aqui só buscando bênçãos, você vai, usando a fé na palavra, você vai alcançar bênçãos. Mas quantas pessoas, você mesmo aqui, você, quem aqui foi trazido por alguém que tinha bênçãos para contar, mas esse alguém já não está mais na igreja? Faz assim, levanta a mão. Olha aí, algumas dezenas de pessoas. Quer dizer, ela estava sendo abençoada, você viu, ela te chamou, você veio. Cadê ela? Está compreendendo? Quem conhece alguém que tinha bênçãos para contar e hoje não está mais na fé? Quem conhece alguém? Levanta alto aí. Já aumentou mais. Algumas centenas. Então, o que você espera da sua vida? O que você quer? Como você quer estar daqui a mais 1 ano, 2, 5, 10? Não vai ter tudo isso porque Jesus está voltando, não tem dúvida. Mas como você quer estar daqui a alguns anos antes da volta de Jesus? Porque as pessoas não pensam nisso. As pessoas só pensam no agora, no hoje. Ou quando pensam no amanhã, nas bênçãos também, de envelhecer abençoado. Mas será que você vai estar na fé daqui mais 1 ano, 2, 3, 4, 5, quando Jesus voltar? Pensa. Ah, bispo, eu vou, está amarrado. Deus me livre. Não adianta amarrar. Nós temos que nos examinarmos e temos que fazer aquilo que Deus ensina para que nós venhamos permanecer. Não adianta só dizer está amarrado. Se eu não seguir a direção de Deus. Quem quer cair? Você acha que essas pessoas que se afastaram, que se perderam, elas queriam cair? Claro que não. Você vê que as que trouxeram alguém estavam tão animadas que elas trouxeram outros para cá também. Por que caíram? Porque não vigiaram. Porque não prestaram atenção nos ensinamentos. Porque ficaram correndo atrás de bênçãos. Então você vê que esse assunto que nós estamos falando agora, da religiosidade, é exatamente isso. O religioso só corre atrás de bênçãos. O religioso só busca bênçãos. Ele não busca comunhão com Deus, intimidade com Deus, conhecer a Deus. Ele não busca ele ter comunhão com Deus. Ele vive atrás de alguém que tem comunhão. Pastor, ora por mim. Bispo, ora por mim. O senhor está mais perto de Deus do que eu. Ao invés dela buscar ser como a gente, ao invés dela buscar ter a mesma comunhão, porque a comunhão que nós temos com Deus não é pelo título. O título não traz comunhão. Se o título trouxesse comunhão, os bispos que caíram teriam caído? Não. Nem bispo, nem pastor e nem membro. O título não traz comunhão para nenhum de nós. Deus não vê título. Deus vê a alma. O que somos. O que somos para Ele. É aí que muita gente se arrebenta. Então, por que ao invés de querer ser como a gente e ter a comunhão que nós temos, por que então querer depender da gente? Então isso que as pessoas não entendem. E a religião, a culpa é da religião, porque a religião ensina isso. A religião ensina essas coisas. Que foi o problema de Ana, que ficou lá dependendo do seu marido, dependendo do sacerdote. E só o dia que ela se levantou sozinha, não chamou marido, não chamou ninguém, chegou no templo, no tabernáculo, o sacerdote estava sentado ali, ela não foi falar com ele, ela foi direto com Deus. Direto com Deus. Então ali, ela derramou a alma dela diante de Deus, para Deus. E Deus a ouviu, e Deus a respondeu. Porque naquele momento foi um contato direto com Deus. Parou de depender dos outros. Sem religiosidade, sem depender de ninguém. É isso que o Espírito Santo ele
quer fazer, começou com Abraão, e Ele quer fazer com você. Ele quer fazer isso na sua vida. As pessoas não entendem às vezes. E pensam assim, como o bispo já falou, por exemplo, um exemplo. Existem, o bispo já diz, tem bispos e bispos, pastores e pastores, não é assim? Vamos supor que eu fosse mais do que outros. Vamos supor que eu fosse mais usado do que os outros. Se eu fosse mais usado do que os outros, não seria eu. Não seria eu. E aí que as pessoas se iludem também, porque se apegam a homens. Se apegam. Quantos que se apegaram a bispos e pastores? E aí quando eles decepcionaram, caíram, saíram, ou foram abrir seus trabalhos, a pessoa foi junto. Sim ou não? Depois se desgraçou. Por quê? Porque ela achou que o homem era melhor. Tinha mais condição, tinha mais unção, ou seja lá o que for. É mentira. Se eu fosse mais usado que os outros, por que eu seria mais usado que os outros? Não é por mim, não é capacidade nem é unção. Se eu quero ser mais usado, eu tenho que dar mais de mim. Então se eu for mais usado é porque eu dei, não é porque eu sou. É pelo que eu fiz para Deus. Está compreendendo? Está sendo claro? Por isso você nunca pode ver alguém, seja eu, seja quem for, esse bispo aí é o de Deus, é assim, assado. Não! Enquanto Deus estiver me usando, é porque eu estou me dando, eu estou me entregando. E você pode se entregar, você pode se dar. Não tem nada a ver com título. Quanto mais você se entregar, quanto mais você se der, mais Deus vai se manifestar na sua vida. Não tem nada a ver com um homem, esse é ungido. Não, esse se entrega. Então quem dá, recebe. Quanto mais você der, mais você vai receber. A sua vida, sua alma, sua obediência. O comando da sua mente para Deus. Quanto mais você mostrar para Deus que Ele é importante, que Ele é o primeiro na sua vida, maior, mais intensa a comunhão com Deus. Então maior a unção. Então a unção não é do homem. A unção não é de homem, de bispo, de pastor, de ninguém. Tudo que nós fazemos, que acontece, é porque nós estamos obedecendo e estamos nos entregando. Deus ungiu Saul. Foi um rei que começou a ter muitas vitórias. Sim ou não? Mas a unção era dele? Não. A unção era de Deus. E quando ele parou de obedecer a Deus e querer fazer a vontade dele, Deus então colocou a unção em outro. Então, olha a justiça de Deus aí. Você pode ser pobre, você pode ser analfabeto, você pode ser branco, você pode ser negro, amarelo, vermelho, índio. Você pode ter sido ladrão, prostituta, não importa quem você é. Se a entrega que você fizer no altar, essa entrega vai definir a sua vida. Acabou. Então pode ter gente muito mais capacitada que você, mas se não se entregar como você. Por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Porque muitos primeiros, quer dizer, acham que eles são. Como bispos e pastores que caíram porque eles acharam que a unção era deles. Os milagres, as coisas que aconteciam, o diabo enganou e fez eles acharem, eu tenho o dom da cura, eu isso, eu aquilo, eu arrebento. Comigo a igreja enche, olha o que está acontecendo, olha o que mudou. Começaram a achar que era eles, que eram eles. Pronto. Acabou. Está dando para entender, gente? Então quem vai definir a sua vida? Você, a sua entrega. É a sua entrega. A gente pode fazer aqui o propósito que for, o mais forte, o mais intenso, o mais poderoso propósito do mundo. Quem vai definir se ele vai ser poderoso na sua vida é a sua entrega. Simples. Aí você vê, a gente faz uma coisa forte, uma coisa poderosa, uma coisa extraordinária. Deus dá direção e uns arrebentam e outros parece que estão em outra igreja. Às vezes você está aqui, parece que seu marido, seu filho, seu familiar está em outra reunião. É ou não é verdade? Não vou nem perguntar para você não fazer assim, não faça. Mas eu já atendi gente assim. Parece que a pessoa está sentada do teu lado, está em outra reunião. É outro lugar. Porque é a entrega da pessoa. Que vai ser o melhor ano da nossa vida e família, vai ser. Agora vai ser da sua. É você que decide. Se você tomar aquilo que Deus está falando, sair da religiosidade, que é só vir para a igreja, ainda que haja sacrifício para vir, mas você sacrifica para vir. Mas aí você não pega a palavra, não absorve, não coloca dentro de si, não se avalia. Estou fazendo assim, vou continuar, vou pôr mais força, não estou, vou parar, vou mudar. O que Deus quer?
se não houvesse desejo de você ouvir a Deus e estar dentro da vontade de Deus, você vai ficar vendo os outros dando testemunho. Você viu, eu vi uma senhora hoje, que no programa 6:30 da manhã, que ela estava com tumor e mioma, sei lá mais o que, com os exames, ela veio para o altar. A gente está falando, novo altar para coisas novas e maiores. Ela veio, botou os exames aqui e clamou o fogo do altar. Voltou na médica, fez outro exame, não tinha mais nada. Ela saiu, passou na casa da irmã dela, tinha caído, estava com a coluna trincada e mais não sei o que. Ela levantou a mão, Senhor, o fogo do altar que entrou em mim. Passa para ela agora, botou a mão, a irmã foi curada na hora. Ela não é obreira, ela não é pastora, não é bispo, não é nada. Mas ela está tomando para si, está crendo. Está crendo. E está se entregando. Não existe limite. O limite está na gente. De repente você está ouvindo a gente falar do fogo do altar, do melhor ano da vida, mas você ainda está assim, quem sabe, quem dera, tomara. Poxa, seria tão bom. E até agora você não assumiu o que Deus está falando para você crer. Deus está falando para você crer, mas você não assumiu. Você fica assim, tomara, quem dera, poxa, se for mesmo, que maravilha, não aguento mais. Aí você vai ficar vendo os outros darem testemunho de mudança de vida, dizendo, o melhor ano da minha vida. Porque você está no mesmo lugar que elas, mas não está recebendo como elas. Não está se entregando como elas. Ficou claro, gente? Quer dizer, religiosidade. É a pessoa que fica buscando a bênção. O que quer ser a bênção, ele não fica querendo que Deus saiba da sua vida. Ele quer saber de Deus o que Deus quer com ele. Então o que aconteceu com Abraão? Que foi o primeiro. Ora, o Senhor disse a Abraão, Abrão ainda, né? Sai-te. Primeira coisa Deus pediu para Abraão, sair. Não dava para ser onde ele estava. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu... Já pensou chegar para você e falar assim, Deus falou para você arrumar suas malas, pega tudo que der para você levar e sai embora, vai andando. Pega ali a BR, sei lá o quê. Pega a BR Uai, 262 e vai. Para onde? Vai. Vai porque eu vou mostrar. Você teria coragem? Pensa. Quem teria coragem? Eu teria coragem. Mas foi o que Deus fez com Abraão. Abraão tinha ali suas posses. Abraão tinha sua moradia ali, sua família. Deus falou, pega o que é teu e vai. Eu vou te mostrar. Não falou para onde era, não falou tempo, não falou nada. Mas Abraão, que estava cansado de uma vida religiosa. Abraão era religioso, sua família era religiosa. Eles fabricavam ídolos. Abraão estava cansado, por quê? Porque nem a ele devia ter pensado, eu fabrico essas imagens de deuses, mas como é que eles vão me ajudar se sou eu que fabrico eles? E por isso que eu estou há tanto tempo pedindo, mas está aqui sendo envergonhado, humilhado, e a minha esposa não pode ter filho e está aí como uma amaldiçoada. Então Abraão estava cansado da religiosidade, de fazer o que todo mundo fazia, de ter os rituais que todo mundo tinha. Então Deus teve que esperar Abraão ficar cansado, esgotado, para poder ouvir a voz de Deus, porque a gente é assim, é ou não é verdade? A gente costuma dar ouvidos quando não aguenta mais. Enquanto dá para aguentar, enquanto está aqui, a gente é teimoso. É ou não é? O ser humano é teimoso. Quando chega aqui, que vai perder o fôlego, aí a gente quer ouvir. Deus teve que esperar Abraão se cansar, se revoltar de toda a religiosidade que ele vivia, que não trazia resposta, que não trazia resultado. Então Deus falou com ele, um Deus desconhecido, um Deus que ele não sabia quem era, um Deus que ele nunca ouviu falar. Mas esse Deus se apresentou a Abraão porque ele estava esgotado, cansado, e ele queria conhecer um Deus de verdade. E quando Deus disse, sai daqui, ele não pensou duas vezes. Ele não pensou, ele não avaliou, ele não fez contas, mas para onde, quanto tempo, quando, e minha família? E sair da parentela, sair da casa, quer dizer, sair dos costumes. Ele tinha que deixar os costumes, ele tinha que deixar tudo que ele tinha aprendido para trás, para aprender tudo de novo. Isso é outro problema. Às vezes a pessoa chega aqui e ela já aprendeu um monte de coisa sobre Deus, que não funcionou na vida dela. Sim ou não? Por isso teve que vir aqui.
Mas aí ela não quer esquecer o que ela aprendeu, que não funcionou. Às vezes a pessoa está aí, quantos testemunhos eu já peguei da pessoa que demorou, eu estava aí, e eu ficava pensando assim, não é bem assim não. O que esse bispo aí está falando? Não é assim, não foi isso que eu aprendi. Não, eu não creio. Mas a pessoa não pensa, não raciocina. Do jeito que eu venho vivendo, não está funcionando. Então a pessoa demora para sair, arrancar da mente dela tudo que ela aprendeu sobre Deus, que não está funcionando na vida dela. Tudo que ela aprendeu da religião, que não funcionou na vida dela, para aprender tudo de novo da palavra de Deus. Tem gente que não recebe o Espírito Santo, tem gente que não muda de vida, tem gente que nem as bênçãos ela consegue, ou consegue bênçãos pequenas, a duras penas, porque ela não saiu ainda dos seus costumes, dos seus aprendizados que não funcionaram, dos seus ensinamentos que não funcionaram. Está sendo claro, gente? Então, se Abraão não saísse, nada feito. Deus não ia poder fazer nada com ele. Ele tinha que sair. Ele tinha que começar do zero, tinha que começar tudo de novo. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar onde ir, e eu vou te ensinar o que fazer e o que eu quero de você. Então a pessoa, por isso que Jesus falou que tem que ser como uma criança. Criança está pronta? Para quê? Para aprender. A criança está pronta para aprender. O que você ensinar para uma criança, ela aprende, seja ruim ou seja bom. Ensinou, ela vai aprender. Não é assim? Então tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. Tem que ser humilde para aprender, para raciocinar. Por que eu vou insistir numa coisa que está me levando para o buraco? Que não funcionou na minha vida. Só por causa de religião? Minha religião ensina assim, meu pai, minha mãe? Isso é falta de inteligência. E Abraão foi inteligente. Abraão largou tudo e saiu. E olha o que Deus falou para ele. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Ponto e vírgula. Antes de encerrar o assunto, e tu serás, quer dizer, duas etapas. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, mas também farei de você uma bênção, a própria bênção. Então na caminhada de Abraão com Deus, até ele se tornar mesmo a bênção, Deus foi abençoando ele. Ele foi tendo vitórias, ele foi tendo conquistas, ele foi tendo bênçãos. Mas em direção a se tornar a própria bênção. Ele não ficou parado só nas bênçãos, em ser abençoado. Ele evoluiu para se tornar uma bênção. O pai da fé. Está sendo claro? Você tem evoluído? Você tem vindo à igreja só por causa das bênçãos? Ou você tem vindo e tem entendido que Deus quer mais com você? Ele quer te dar o Espírito dele, Ele quer ter comunhão, Ele quer habitar dentro de você, Ele quer viver com você, ter um casamento com você, e você está buscando esse casamento. Você alcançou um casamento com Deus, você recebeu o Espírito Santo, e agora você quer mais. Você quer mais. Não é, recebi o Espírito Santo, pronto, graças a Deus, agora sombra e água fresca. Não, você quer mais, você quer crescer, desenvolver a sua comunhão, como ele disse que devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Você quer cada vez mais conhecer a vontade de Deus para a sua vida, como agradá-lo, como servi-lo, não perder o primeiro amor, não se tornar uma pessoa religiosa. Você continua vindo à igreja com sede, com desejo. Deus tem que falar comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu não posso querer, como falamos semana passada, ouvir a voz de Deus na hora do problema, da dor, da destruição. Não. Muito mais agora. Poxa, Deus, você que está com a vida boa. Poxa, Deus me ouviu, Deus me tirou da lama, Deus me socorreu, Deus me deu o Espírito dele. Não, agora é que eu quero ouvir a Deus. Agora é que eu quero saber o que Ele espera de mim. Eu quero retribuir, eu quero agradar, eu quero manter esse casamento com Deus. Você tem feito isso? Nós temos feito isso. A gente tem que se avaliar, porque senão a gente vira religioso. Olha só. E abençoarei os que te abençoarem. Aí entra a gente. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, você não tem que se preocupar com nada e com ninguém. Fizeram uma inveja para mim. Coitado, problema deles. Fizeram um trabalho. Tem gente que diz que é de Deus, mas se alguém chegar e falar, eu fiz um trabalho para te matar, para te destruir, a pessoa quase que borra as botas. Sim ou não? Fica desesperada. Ai, pastor, pelo amor de Deus, eu achei um sapo morto na porta da minha casa. Sabe por quê? Não tem comunhão com Deus. Porque quando ela tem comunhão com Deus, ela tem o Espírito Santo,
ela sabe que isso aí é verdade. Se me amaldiçoar, coitado, está se amaldiçoando. Em mim não pega, porque eu tenho o espírito da bênção. Em mim, que eu estou dizendo, é em quem tem o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Mas quem não tem, vive com medo de tudo. Vive com medo de tudo. Vive com medo de inveja, com medo de maldição, com medo de praga. Tudo ela tem medo. É ou não é verdade? Avalia a tua vida aí. Todos nós temos que fazer isso. Então, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está falando aí? Que através de Abraão, Abraão seria uma bênção. E que através de Abraão, todas as famílias seriam benditas. Como? Preste atenção para você entender como é que isso vai chegar em você. Como que você pode ser uma bênção se você não é ainda? Isaac chamou a Jacó. E o quê? Abençoou. A bênção que Abraão passou para Isaac, Isaac passou. Então é assim, o pai passava para o filho. Quando ele ia morrer, ele passava a bênção. Você vê que Jacó recebeu a bênção de Abraão, de Isaac. Jacó, quando saiu, ele levou dinheiro? Levou coisa material? Não, ele só levou só a bênção. Quando o pai abençoava o filho, não é agora você é meu herdeiro. Não era só isso, não. Agora você é o herdeiro, você que vai... Tudo está na tua mão. Não, era a bênção. Então Jacó saiu com uma mão na frente e outra atrás. Mas ele tinha a bênção. E se tornou no que você já sabe. E teve um encontro com Deus. Então, o pai passava a bênção que recebeu de Deus para o filho. E isso chega até nós, hoje. Pode ir. Isaac chamou a Jacó e abençoou. E ordenou-lhe, disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Isso é um erro de muita gente, né? Muita gente erra aí. Quantas pessoas que estão sofrendo porque elas entregaram a vida ao Senhor Jesus, mas se casaram com alguém que não era da fé. Porque o coração gritou, pediu, o coração chorou, e a pessoa fez o que o coração mandou. E aí está se arrebentando, está sofrendo, está chorando, está gemendo. Aí vai ter que pagar um preço muito alto para aquela pessoa se converter. Vai ter que pagar um preço alto e lutar e perseverar para aquela pessoa se tornar de Deus também. Cuidado com isso, porque uma das coisas que mais derruba é a vida sentimental. Vai. E te dê a bênção de Abraão. Quer dizer, ele botou a mão na cabeça dele e disse que você receba a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Agora vamos entender como é que essa bênção chega a você. Então, já deu para entender? O que Deus falou para Abraão, o que Deus prometeu a Abraão, é para você hoje. Mas como? Como que essa bênção pode chegar para você? Com a imposição de mãos? Seu pai ou a gente botar a mão na tua cabeça e dizer, seja uma bênção. É isso? Não. Como que hoje a bênção de Abraão pode chegar a você, a mim, a cada um de nós? E nós nos tornarmos mais do que abençoados. Nos tornarmos a própria bênção. Temos o Espírito de Deus dentro de nós. Como que isso pode acontecer? Está aqui, em João diz, estava no mundo, falando sobre Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Então Jesus veio para os descendentes de Abraão, na carne, no sangue. Mas eles rejeitaram Jesus. Eles não reconheceram Jesus como Salvador. Então, a partir daquele momento, que eles não reconheceram e aceitaram Jesus. Então, depois ele diz, está faltando aí, você pulou. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Está aqui na Bíblia, João 1, 12. Católica, batista, assembleia. Esse é o maior engano do diabo. Todo mundo é filho de Deus. Não.
Filho de Deus é aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, entrega o controle da sua vida a Ele, se arrepende dos seus pecados, se batiza nas águas, sepulta a velha criatura, os pecados, morre para esse mundo e passa a viver para o Senhor Jesus. Então esse recebe o poder de ser feito filho. Então, enquanto a pessoa não se batiza, enquanto ela não se arrepende dos seus pecados, enquanto ela não deixa a vida errada, enquanto ela não deixa o que é sujo, o que desagrada a Deus, ela não será filho de Deus. Ela será uma pessoa, por um tempo, o quê? Religiosa o quê? Abençoada. Ela vai crer nas promessas, nos propósitos, e vai ser abençoada. Mas não é filha, não é filho. Por isso que leva um tempo, ainda que seja muito tempo, chega uma hora que ela cai, ela afunda. Ela cai diante de um problema, ela cai diante de uma dificuldade, de uma guerra, ela cai diante de um pecado, de uma tentação, porque ela não se tornou filho de Deus. Então ela não tem o DNA de Deus, o Espírito de Deus, as características espirituais de Deus. Domínio próprio. Por exemplo, o Espírito Santo traz o DNA de Deus. O Espírito Santo traz a característica espiritual de Deus. Então, uma das coisas é domínio próprio. A pessoa consegue se dominar. Quem não nasce de Deus, não é filho, não se domina. Então, cai diante do pecado, cai diante da tentação, cai diante da guerra, quando a guerra é muito forte, ela está sempre caindo, sempre. E sempre tendo que ser levantada. Chega uma hora que ela cai de uma vez. Você está entendendo o perigo de ficar na igreja só crendo nas promessas? Só buscando bênçãos, e ainda que esteja sendo muito abençoado, você está correndo o maior risco da tua vida. Não é de perder a bênção, não. Perder o carro, perder uma casa, perder marido, perder a sua eternidade, perder a sua alma, a sua salvação. E aí ele completa dizendo, os quais nasceram do quê? Do sangue. Nasceram do sangue. Perdão, não nasceram do sangue. Quer dizer, do pai, da mãe, do ser humano. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Quer dizer, você nasceu da vontade da carne, do seu pai, sua mãe, do sangue, biológico. Da vontade do pai e da mãe. Vamos ter um filho. Normalmente assim, né? Mas quando você recebe o Espírito Santo, você nasce de novo. Agora você nasce da vontade de Deus. Deus, Ele tem a vontade, o desejo de gerar em você a nova criatura, que é a própria bênção. O que é a bênção de Abraão hoje? A bênção de Abraão hoje é o Espírito Santo. Aquela bênção que Deus deu a Abraão, você será uma bênção, e que era passado de imposição de mão de pai para filho, hoje é o Espírito Santo. Está aqui. Para que a bênção de quem? E agora parece que ficou um silêncio aí demais, hein? Então, está dizendo que Jesus foi rejeitado pelos judeus. E aí então, todo aquele, seja quem for, que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que se entregar a Ele, vai se tornar filho, vai nascer da vontade de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio. Gentio é aquele que não é judeu. Então todo aquele que não era judeu, que não pertencia à descendência de Abraão, somos nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, através de Jesus. Jesus é descendente de Abraão. E através dele chegou a todos nós. Para que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. O Espírito maiúsculo, o Espírito Santo. Está aqui. Essa é a bênção de Abraão. Essa é a bênção de Abraão, é o Espírito Santo. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. E aí ele termina falando a promessa do Espírito Santo. Amém, pessoal? Está sendo claro? A religião odeia quando a gente fala isso. Os religiosos também, porque tem religioso que é cabeçudo demais. Porque
ele quer ser enganado. Tem religioso que ele fala assim, não gostei, não é legal, não acho não. Por quê? Porque é mais fácil você ficar enganado. É mais fácil você dizer assim, eu estou na igreja, eu tenho uma religião, eu estou sendo abençoado, eu sou de Deus. É mais fácil, sim ou não? Mas claro que é mais fácil. O engano sempre vai ser mais fácil. Mas o engano é mais fácil na hora. Depois, as consequências são graves. Então usa a sua cabeça, gente. Pensa. Vai de você ficar bravo comigo. Eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou falando o que está escrito. Ao invés de você que é uma pessoa religiosa, e aí você está sendo abençoado, mas aí você ainda está mentindo, você tem amante, enfim, você faz uma coisa errada, ou você não faz coisa assim errada, mas você também não quer conhecer a Deus, você não quer ter comunhão com Deus, você só quer saber de bênção. Ao invés de você ficar com raiva de mim, porque você não quer ouvir essas coisas, você quer só continuar promessas, bênçãos, poder, vitórias, e ser enganado. E lá na frente, você vai perder tudo. E vai perder a sua alma. Pensa nisso. Ao invés de você não querer ouvir, não gostar de ouvir isso, e querer ouvir só as coisas boas, as promessas, abra a tua mente. Porque pode estar bom para você agora. Pode estar bom agora. Como nós já falamos de Saul. Quantos anos Saul ficou como rei, vencendo? Quantos anos? Quem lembra? 40 anos. 40 anos Saul ficou como rei. Então, não sei exatamente, mas mais ou menos 30 anos, ou mais de 30 anos, ele ficou como rei, já rejeitado por Deus, sem a unção. Mas ele continuou vencendo. Continuou vencendo. Porque ele não se preocupou em se arrepender. Poxa, eu errei, eu pequei. Deus falou que escolheu. Meu Deus, me perdoe. Não, ele não fez isso. Ele não quis saber de Deus. Ele não queria saber de Deus. Ele queria só saber de ser rei, de ter dinheiro, de ter poder, de ter vitória. E como ele estava vencendo as guerras, ele não se preocupou com comunhão com Deus. Mas e aí? Até o dia que ele foi para a última guerra da vida dele. E ali ele viu os filhos dele sendo assassinados. O seu exército sendo destruído. E ele se mata. Morre, vendo seus filhos sendo mortos, e vai direto para onde? Para o inferno. Tudo porque ele viveu a vida toda sendo enganado, querendo se enganar. Só porque ele vencia. Só porque ele vencia as batalhas. E aquilo que o profeta disse, Deus escolheu outro, ele não é mais com você. Isso aí tá velho. É profeta caduco. Ele não sabe o que está dizendo. Às vezes a pessoa faz assim. A gente fala coisas que ferem, coisas que vão de encontro, e ela prefere ficar com raiva da gente ou dizer, não é bem assim não. Não é bem desse jeito. Igual Saul. Mas olha o fim da vida dele. Tudo que a gente quer é que você seja como a gente. Que você tenha comunhão com Deus. Que você vença cada vez mais. E morra salvo. Seja uma bênção para sua casa, para sua família, para você mesmo, para a glória de Deus. Amém, pessoal? Está compreendendo? Se a gente quisesse só prender você aqui na igreja, a gente não ia falar essas coisas. Ia falar? A gente ia ficar só falando promessas, né? Coisas boas e cantando bastante. Use a sua inteligência. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão. Quer dizer, quem é a própria bênção também é abençoado em tudo. Então o sofrimento não vem de Deus. Você não pode aceitar o sofrimento. Deu para entender? Que foi o caso de Ana. Ana era filha de Abraão na carne. Mas ela estava sendo envergonhada. O dia que ela foi lá e se humilhou e derramou a alma dela e fez um voto com Deus, ela se tornou filha de Abraão no espírito. Aí mudou a vida dela. Você pode mudar a sua vida agora. Se você falar, bispo, se for assim eu estou fazendo tudo errado. Esse não é o problema. O problema é você ouvir, entender e continuar. Se você ouvir agora e decidir derramar sua alma, sua vida, parar de buscar bênçãos e se contentar com bênçãos e milagres. Né? De repente, só o que chama a sua atenção é milagre. A gente mostra os milagres que estão acontecendo. Você se anima. É a única coisa que te anima. Milagres, milagres, bênçãos, poder. Isso chama a sua atenção. E se na reunião do pastor está acontecendo, esse pastor é de Deus. Só por causa de milagres. Se fosse assim, Saul seria de Deus. Não se iluda. Nem com ninguém e nem com você mesmo.
Então se você entende, bispo, eu tenho corrido atrás de bênçãos. Eu tenho buscado só bênçãos. Eu tenho me enganado com as bênçãos, porque eu tenho muitas bênçãos para contar. Mas eu não me arrependi, eu não me batizei, eu não entreguei a minha vida, eu não deixei o errado, eu não mudei o meu ser, eu não tenho o DNA de Deus ainda, eu continuo sendo uma pessoa geniosa, uma pessoa ciumenta doentiamente, eu continuo sendo uma pessoa fraca emocionalmente, espiritualmente, eu continuo guardando mágoa, ninguém pode fazer nada porque eu já fico com mágoa, eu fico com raiva, não mudou, o meu ser é o mesmo, não mudou nada, eu estou cheio de bênçãos aqui, mas dentro de mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou animado, uma hora eu estou querendo sumir. E eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser a própria bênção. Eu quero ter o Espírito de Deus e a comunhão com Deus. Eu quero ser como Abraão. Fale com Deus. Reconheça tudo. Quem você é, o que você vinha fazendo. Lembra, a gente falou de Ana, né? Uma das coisas que ela entendeu é que ela estava querendo a bênção mais do que o abençoador. O filho era mais do que Deus para ela. Porque ela tinha Deus, mas não era suficiente. Vivia chorando, angustiada, oprimida. Naquele dia ela falou, Senhor, se o Senhor me der o filho, ele vai ser teu. Não vai ser meu não, eu vou entregar a ti. Quer dizer, o Senhor está acima do meu filho. Eu quero, porque é um direito meu, mas o Senhor está acima dele. E como prova, eu vou entregar ele para o Senhor. E como você já sabe, naquela época, a criança desmamava, entregava ela ao sacerdote, e a criança morava, vivia no templo. E só uma vez por ano a mãe ela vê. Quer dizer, ela tirou o coração do filho e colocou o coração. Não, o Senhor é maior que o filho que eu quero. O Senhor é maior que o filho que eu quero. Deus vê quando o que você está buscando é maior do que Ele. Porque se você não alcançar, você também não quer Ele. Ele não serve para você. Ou quando Ele é maior do que o que você está buscando. Eu sei que eu vou ter porque está prometido. Mas se eu não tiver também, o Senhor é o meu Deus e ponto final. Acabou. Eu conheci o Deus verdadeiro. Eu quero servir o Senhor. E aí Deus fez o mesmo com Abraão. Como está lá escrito que pôs Deus Abraão a prova. Lá no final Deus provou a Abraão. Pega o teu filho e sacrifica ele. Quer dizer, vamos ver se eu ainda sou o primeiro na tua vida ou o teu filho tomou o meu lugar. E Abraão imediatamente foi sacrificar o filho. Provou para Deus. O Senhor está acima de qualquer coisa na minha vida. É quando você coloca Deus acima de pai, mãe, marido, filho, tudo. Você quer ser de Deus, conhecer e viver para Ele. Então é tudo por tudo. Ele é tudo na sua vida, então Ele dá o tudo dele para você, que é o Espírito Santo. Feche os seus olhos, por favor. E pense. Avalie agora. Não para se acusar, não para se condenar, não para se julgar. Mas para você saber quem você realmente é. Como você realmente está. E o que realmente você precisa fazer para ter mais do que bênçãos. Por um tempo, ainda que por muito, mas ser a própria bênção.